gente queria trazer hoje fazer uma conversa assim que fosse mais leve, sabe? Que fosse, das últimas vezes que eu vim aqui, a gente trouxe alguns pontos de reflexão que eram mais firmes e às vezes exigiam do temperamento da gente um pouquinho mais de energia, assim. Hoje não. Hoje eu queria vir para que vocês sintam que aqui do meu coração sai um carinho, um acolhimento a todos vocês, para que a gente possa fazer uma reflexão e ir embora daqui mais leves, mais tranquilos. Então, eu queria, todos nós aqui somos espíritas, eu queria fazer uma pergunta, vocês levantem a mão. Alguém aqui já ouviu o termo completista? O termo espírita completista? Não? Esse é um termo que a gente encontra nas narrativas do livro do André Luiz. E ele significa, quando a gente desencarna e é recebido na espiritualidade, com louvor pelo sucesso da encarnação, segundo o planejamento encarnatório que a gente fez. Então, o espírito completista é aquele que retorna tendo tirado bom proveito da vida. É aquele que fez o planejamento e conseguiu seguir de algum modo, né? Deve ter sido aos trancos e barrancos, porque a vida da gente é assim, não é fácil, né? Às vezes a gente vai de soquinho, de repente dá uma impulsionada e para, e vai de soquinho de novo. E assim, às vezes a gente não para refletir muito sobre o que é ser um completista. Apesar de, como espíritas, termos o conhecimento que fazemos um planejamento encarnatório, né? E que pretendemos, nesse planejamento encarnatório, alcançar, né? O progresso íntimo. Então, eu queria começar a conversa falando sobre isso, para que a gente possa fazer uma avaliação sobre a vida da gente, né? Através da ótica espírita, sem ser algo que pese, sem ser algo que... Porque a nossa doutrina, ela nos dá tantas informações, né? Ela joga nas nossas mãos uma gama de responsabilidades enormes, né? Esse movimento espiritual, né? Que o movimento espírita propõe é aquele que tira, né, do ambiente exterior as coisas religiosas, de religiosidade, né, e traz para dentro da gente. Então, às vezes é difícil a gente analisar, estudar, e a gente estuda e fica vendo o nosso guia e modelo lá na condição de espírito puro ensinando as coisas para a gente. E será que a gente está indo bem? Como a gente pode avaliar? Como a gente pode saber se a gente está fazendo certo? Então é isso que eu queria propor de reflexão. Simples, sem estripulia, sem ficar floreando muito, né? Então eu queria trazer o conceito para a gente refletir, que é o da encarnação e reencarnação, né? Então, quando a gente vem para cá, a gente aprende na doutrina que enquanto nós estamos encarnados, nós devemos realizar o quê? A reforma íntima, não é? A gente conhece as máximas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, abrir mão das coisas, abrir mão das pessoas, né? Melhorar a fé, construir a fraternidade, né? Tudo isso está na reforma íntima. E é um processo que às vezes ele vai sendo feito por nós sem muita percepção. É muito difícil a gente enxergar a construção de uma virtude dentro de nós. É muito difícil a gente enxergar que construímos valores dentro de nós, valores morais novos. Existem alguns comportamentos, como por exemplo aquele ensinamento de Jesus, né? Pare de ver o cisco no olho do outro, porque você tem uma trave no seu. Aí, se você se recorda dessa passagem, você fica menos crítico, né, dos outros. E começa assim, né, tornando-se menos crítico do outro.
dali a pouco você para de ser crítico e passa a ser alguém que possa contribuir com ele de algum modo e enxerga, né, através da outra pessoa um caminho de construção fraterna. São processos, né, e que dependem da reforma íntima. E a reforma íntima ela tem um apelo moral, né, do quanto nós conseguimos progredir interiormente, sendo cada vez mais bondosos, mais misericordiosos, mais mansos, mais pacíficos, mais espiritualizado, né, com mais religiosidade. A reforma íntima permite que nós construamos dentro de nós a paz, o que é fundamental para podermos dar a paz, porque ninguém dá o que não tem, né? Então, se a gente não constrói a paz, dificilmente. E aí, então, eu não vou ficar floreando muito, eu trouxe um texto do Emmanuel, aqui do livro Fonte Viva, né? Essa coleção Fonte Viva ela é maravilhosa porque ela pega um trecho do Evangelho, né? João, Lucas, ou das cartas de Paulo, um trechinho bem pequenininho, destaca, né, de onde ele está sendo tirado, e aí Emmanuel escreve um texto a respeito dessa passagem. Então, falando sobre reforma íntima, sobre esse processo que nós buscamos, cada um de nós, naturalmente, nos tornarmos melhores, né? Então, tem um texto aqui do Emmanuel que eu gostaria de ler para ele nortear melhor a gente, tá? A conversa tem 2 etapas, né? A primeira etapa, então, é se nós estamos buscando nos tornarmos completistas, ou podermos, ao chegar mais no final da vida, fazermos uma avaliação. Será que estamos fazendo certo? Será que eu posso ficar tranquilo, né? Será que eu ainda estou deixando muito rastro, né? Muita sujeira para trás? Então, são questões que a gente sempre levanta, né? Cada um de nós, no âmbito íntimo, com mais ou menos intensidade. Então, eu vou ler para vocês bem rapidamente. Chama Diferenças, que está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, em que Jesus fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Então está aqui Jesus mais uma vez empunhando a palavra para nós, mostrando o caminho. Então, quer dizer, se conseguirmos nos tratar bem uns aos outros, né, seremos reconhecidos como seus discípulos. Então, sobre isso, Emmanuel fala: nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam nas afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Então, quer dizer, Emmanuel faz uma crítica. Há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna. Estou falando de mim aqui agora. Por meio de preleções eruditas e comoventes e que relacionam a posição do grande renovador, né, de Jesus, na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Todos nós temos os nossos talentos. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova,
um tipo de cooperador diferente. E aqui eu paro para fazer uma ressalva no aspecto da reforma íntima. Lembrando da parábola de Jesus, do semeador. Para que nós tentemos ser terra boa, que pega a palavra de entendimento moral e evangélico, que ensina o relacionamento fraterno e que ensina o relacionamento com Deus e traga para dentro do coração, em forma de reflexão. Não adianta entender se você não faz uma reflexão íntima. Então a reforma íntima depende do quanto, porque conhecer os processos espirituais que a doutrina nos dá é consolador, é maravilhoso. Nos mostra a vida futura, muda o ponto de vista sobre como enxergamos a vida presente, porém sem o apelo individual de ti mesmo, contigo mesmo, de buscar observar você mesmo nos sentimentos, nas emoções, nos seus desejos, no quanto você faz com que a semente se multiplique. Se multiplique não, se torne uma árvore frondosa e dê bons frutos. Então eu vou repetir, existe no entanto nos trabalhos da Boa Nova um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamento, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amarem. Então está aqui um norte de entendimento, de tentar fazer da palavra evangélica que nos chega as ideias, por todos os canais que existem, não só através da palestra espírita ou dos estudos das aulas, mas daqueles que chegam pelas redes sociais, pela internet. E fazer um pouco desse movimento. E ele é muito devagar, como nos ensina que o Evangelho, nada sai da semente direto para o fruto. Tem um processo da semente germinar, virar uma plantinha, virar uma árvore e começar a dar frutos. Então é um processo. Então a gente está falando da encarnação. Será que eu estou fazendo esse movimento? Esse movimento precisa ser heróico? Não precisa. Precisa ser de vulto, grandioso? Preciso me tornar o espírita mais reconhecido e mais caridoso de Jaú? Não. Preciso me tornar o melhor palestrante da cidade, da região? Jamais. O que eu preciso é, quando as coisas forem acontecendo na minha vida, eu ser capaz de ter reflexão. E ao ter reflexão, eu ser alguém que agregue. Porque o que de fato faz diferença, o que você faz de fato de diferença na vida das pessoas, é o que de fato você agrega. Você é um agregador na sua existência, um som crítico, por exemplo. Então fazer a reforma íntima vai nos permitir ir mais além, agregando mais. Então o primeiro aspecto é esse, de fazermos aos poucos, sem tropeço, sem exigência, sem culpa. Sem culpa, porque a gente é imperfeito demais, a gente erra, a gente inveja, a gente encoleriza, a gente fica orgulhoso, não aceita, não abre mão de nada, nada.
pode ceder. E o egoísmo não tem problema com isso, com ceder. Ceder as coisas. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que o Anderson, sem a minha autorização, leu na minha palestra aqui, ali no comecinho. O que é ter sucesso? O que é ter sucesso? O que é ser completista? O que é fazer do conhecimento espírita uma coisa que você chegue ao final e faça você olhar para trás e falar: eu consegui fazer alguma coisa, eu fui uma pessoa de sucesso. Porque o que é sucesso hoje? É o carro que eu tenho lá fora? É a forma como me enxergam socialmente? É a beleza do meu corpo físico? Eu sou bonito. Você não vai falar porque nós estamos de sunga toda semana juntos lá no clube, na sala, então guarda pra você. Não é elogio. Então o sucesso não está nos aspectos exteriores. O sucesso está de fato na forma como a gente enxerga as coisas dentro de nós. E a gente confunde muito isso. E não só, a gente pauta a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa harmonia, a nossa condição vibracional nessas coisas. De fato. Estamos encarnados, estamos sujeitos a isso. Mas precisamos vencer. Quanto tempo eu tenho ainda? Tem bastante, até 10. Estou terminando já. Então vejam, o que é o sucesso? Então, quando alguém inveja o seu sucesso, o sucesso da sua empreitada espírita encarnatória, aonde ela vai olhar? O que desperta inveja nos outros? Então eu trouxe uma coisa aqui que desperta muito inveja e que está ligado diretamente ao tema do sucesso encarnatório, que é a família. Mais importante do que o ganho da tua reforma íntima, muito mais importante, é o ganho que você teve na construção do seu relacionamento familiar. Muito mais importante. Então, se de algum modo a sua vida te encaminhou para estar apartado da sua família, corrija a rota. Mesmo que você tenha razão em ter estado apartado dessa pessoa, que ela te roubou uma herança, te traiu, te humilhou, não te ajudou, te esqueceu, sei lá eu o que a sua família fez para você. Mas eu te garanto que quando a gente for analisar se nós somos completistas ou não, e fazer uma análise da nossa encarnação, todas essas coisinhas são irrisórias, porque elas estão ligadas aos conceitos mundanos. Veja, vou usar aqui eu te mato, te arrebento nessa vida. Na encarnação seguinte, veja, você nutre por mim um ódio profundo porque eu acabei com a tua vida. Uma mágoa. E eu uma culpa. E aí você, muito bondoso, me recebe como filho. E o amor se instala entre nós. No final da vida, você tem mágoa de mim porque eu cometi alguns erros. Mas são erros ligados às coisas do mundo. Só que o amor prevaleceu, mesmo com os erros. E aí eu pergunto, essa vida que a gente construiu junto com o pai e filho,
Venceu aquela encarnação que a gente deixou para trás, solidária a essa? Venceu, não venceu? O ódio. Então somos completistas nesse aspecto. Então eu queria dizer que o Espiritismo ensina a gente que o nosso primeiro compromisso encarnatório não é no centro espírita, não é na divulgação, não é na mediúnica, não é no passe. O seu primeiro compromisso é com a sua família, é na sua casa, com os seus. Marido com a esposa com o marido, com os filhos, com os pais, com os irmãos. Primeiro compromisso é com a família. Tem uma história do irmão X, que tinha uma senhora, mãe, de 3 filhos, e casada, e o marido não era espírita, ela era uma espírita dedicada, ela era, como é que a gente fala? Ela era uma trabalhadora, um envolvimento ainda maior com o centro espírita, diretora, uma coisa assim, comandava um grupo mediúnico, e era de segunda a segunda, centro espírita. Então ela acordava cedo, arrumava tudo, deixava tudo pronto para os filhos tomarem café, ir para a escola, ler para o centro, resolver o que tinha no centro espírita, voltava para casa, fazia o almoço, tudo correndo para o marido chegar, almoçar, os filhos almoçarem, chegar, ela já saía para o centro espírita, a noite mediúnica e a vida louca. E a casa dela começou a ficar um inferno. Marido brigando, os filhos se desentendendo, a casa desorganizada. Aí veio o mentor dos trabalhos mediúnicos dela. Falou: minha filha, você precisa se afastar. Nós vamos afastar você do trabalho. E ela não se conformou. Ela não aceitou. Mas por que eu vou sair do trabalho? O trabalho dela é de excelência. Reconhecido. Porque, minha filha, você está achando que a sua vida é aqui. E os trabalhos que a gente faz aqui, a gente consegue fazer sem você. E tem um outro trabalho que você está deixando para trás, que você não está cumprindo direito, que é o dentro da tua casa, com a sua família. E afastaram, né? E aí ela foi para casa. Aí chegou no dia da mediúnica, no dia do compromisso dela, o marido dela viu que ela ficou em casa. Olá. Esposa. Meu amor, por que você não foi para o centro hoje? Porque eu fui afastada. Como assim você foi afastada? O mentor espiritual do trabalho me afastou. Ô louco, como assim? Ele falou que primeiro eu preciso dedicar minhas energias aqui para dentro da nossa casa, e ele acha que eu não estou fazendo isso direito, então ele me afastou para eu fazer. Eu quero ficar agora aqui com vocês. Aí o marido falou: nossa, hoje não é dia de palestra? É, então vamos que eu vou com você. Aí a esposa falou: você vai comigo? Aí ele falou: é claro, um lugar em que se prioriza a família é um lugar em que eu quero estar. A gente falou de encarnação, reencarnação, né? As nossas encarnações nos colocam dentro de um núcleo familiar, que às vezes pode ser de duas pessoas. Às vezes essas duas podem, uma vai embora e fica sozinha. Então às vezes esse meu discurso parece vazio, mas não é. A família é o primeiro compromisso. Por quê? Por quê? Que movimento espiritual de fato existe de engrandecimento na reforma íntima para que você se torne um completista, uma pessoa de sucesso? Qual é o movimento? Por que lá é o lugar principal?
Eu vou explicar e é fácil de entender. Vejam, o meu irmão, Luiz Gustavo, minha mãe tem 3 filhos. Minha irmã, que tem 2 anos, chama Camila, também espírita, trabalha na FEB e tal. Eu, 2 anos depois, e um ano depois, o meu irmão Luiz Gustavo. Eu cresci com meu irmão, fiquei com ele por 22 anos antes de ir para o interior. Ele é mais alto que eu e tal. Então vocês imaginam quanta porrada a gente já saiu, né? Quantas vezes a gente brigou. E a gente é unha e carne. Mas assim, não pode brigar, pode fazer o que for, a gente não se afasta. A gente se ama, é uma coisa séria. Nós aprendemos a proteger um ao outro, porque meu pai saiu de casa, tinha 7 anos, e a gente cresceu sem pai dentro de casa, e é difícil. Então a gente tem um relacionamento muito grande. Então veja, Rê, quando o meu irmão exige de mim o máximo do amor que eu tenho, ele alcança parâmetros emocionais dentro de mim que vocês não alcançam. Porque ele me conhece, ele sabe o vaidoso que eu sou, o orgulhoso, o encolerado, ele sabe os meus defeitos, ele sabe onde eu já falhei na vida. E ele hoje, inclusive, tem dificuldade de encontrar o irmão que ele conhecia, porque eu já não sou mais o mesmo. E é muito difícil a gente que conhece tanto alguém enxergar ele modificado, reconstruído, recalchutado, trocando o pneu para rodar melhor. Mas o meu irmão, no fluxo e refluxo do relacionamento que eu tenho com ele, exige que eu faça a reforma íntima de modo mais intenso, mais profundo. Ele, minha irmã, minha esposa, sogra nem parente, brincadeira, de novo. E vejam que interessante, eu vou ler o texto aqui. O casamento, ele é um contrato que exige, dentre outras coisas, a fidelidade. É ou não é? Além de eu querer a minha esposa só para mim, eu também tenho que ser só dela. E a fidelidade, e eu, pelo amor de Deus, eu não quero, nem me julgo, nem julgo ninguém. A fidelidade, ela é uma virtude, ela não é só um sentimento. Anderson, ela é uma conquista da alma. Eu conheço pessoas que não jogam papel no chão, de jeito nenhum. Se você é ou se você não é. Eu ainda de vez em quando, sem ninguém estar vendo. É verdade. Então a fidelidade, ela é uma conquista e que às vezes a gente consegue na dor. Então você apanha para entender que não se trai. Isso quer dizer o quê? Então a fidelidade é uma coisa muito importante, essa virtude, porque você treina em casa, com a sua esposa, com seus pais, com seus irmãos, porque a fidelidade ela é um negócio amplo, ela não está só no aspecto carnal da conjugabilidade. Lembrem-se, nos 10 mandamentos, quando Jesus ensina aquele que, meu Deus do céu, que trai, como ele fala? Não, isso é eu trair a mulher, mas ele fala não adulterar. E quando ele fala não adulterar, é você ser fiel à lei de Deus. Fidelidade.
não adulterar a lei de amor, justiça e caridade. Ali ele fala de homem e mulher, porque é um exemplo simples, né? Então, adulterar a lei está na consciência, está no movimento da alma, está no movimento do espírito, não está na conjunção carnal. Olhou, traiu. Então a fidelidade, vamos ficar explorando muito esse assunto, é uma virtude. E por que a gente treina em casa? Porque a gente vai ter que ser fiel a alguém muito maior. Quem é alguém muito maior? Quem é o maior? Quem é o grandioso? O Pai. Deus. Então, como tudo no micro é igual ao macro, porque a gente assiste isso tudo, né? O sincronismo divino de tudo que existe, a inteligência suprema, o micro é igualzinho ao macro. Falam que os filamentos cerebrais e as coisas que acontecem no cérebro, se você olhar no microscópio, é igualzinho você olhar as estrelas, o firmamento. Então você treina no pouco para ser fiel no muito. O que é no pouco? É mais fácil eu amar, eu fazer o bem para o meu filho ou para o teu que eu não conheço? Para o meu. É mais fácil eu abraçar grandiosamente o Anderson que eu conheço ou alguém aqui que eu não conheço? Vocês, por exemplo. É ele. Que é fácil amar, é fácil fazer com quem a gente ama. Difícil é com quem a gente não ama. Então quem não é fiel em casa, não constrói em casa os valores morais, os valores evangélicos, fora dela não vai ter. Se eu não sou fiel com os meus, eu vou ser com vocês, que eu nem tenho vínculo. A não ser que eu tenha muita baixinha e medo. Então, ser alguém que fez proveito bom da encarnação é alguém que construiu dentro de casa a verdadeira fraternidade. É aquele que no lar, com os seus, construiu um modus operandi de relacionamento de alto nível, em que se ama a Deus em primeiro lugar dentro de casa, se busca a graça, o vínculo, e com os seus, respeitando, tendo a sua etude, calma. Se você não controla a sua cólera, deixa meu irmão me xingar que você vai ver. Deixa meu irmão me xingar. Xinga eu pra você ver. Eu vou falar, tá bom, obrigado. Mas o meu irmão, porque o meu irmão tira de mim a face verdadeira. Ele tira de mim os arquétipos, como agora, eu sou um arquétipo aqui. Sapatênis, calcinha social, né? Cada um é um. Hoje, amanhã tem outro, e amanhã tem outro. E a gente veste os arquétipos, as máscaras da sociedade. Vejam, eu tenho tempo. Quem trabalha em mediúnica aqui? Vamos lá. Sofredores. Nós atendemos muitos sofredores. Dentre eles, os andarilhos, não é? Quantos andarilhos? Onde você estava andando na rua? Quantos? Talvez a grande maioria. Quem são os andarilhos? São os mendigos? Não. Somos nós, que desencarnou e não percebeu, ou que não conseguiu refletir. Está perdido, caminhando por aí. Por isso que é tão importante a mediúnica. Aí beleza, passou pela mediúnica, foi acolhido, foi para uma colônia espiritual, recuperou-se, começou a ser possível discutir com ele as suas coisas, a sua vida, a sua encarnação. O que ele faz em primeiro lugar? Ele faz uma análise do quanto ele tirou de proveito ou do quanto ele perdeu tempo. Então hoje
a gente entender se a vida está indo ou não bem, pode não ser, pode ser só uma palestrinha do Luiz. Mas amanhã isso vai ser a chave da tua paz. Então vamos entender, porque a gente não precisa ser herói, ninguém precisa aqui chegar, morrer na cruz. Ninguém precisa ser aqui um revolucionário do amor e da caridade, como foi Chico Xavier, como é o Divaldo. A gente tem que ser um pouquinho melhor em casa, com os nossos. E para terminar, puxa, que legal. Sem ler aqui, eu falei tudo. Que pareça. Às vezes a gente vai fazendo a palestra, né? Vai indo para outro caminho, né? Hoje, o propósito chegou aqui. Então eu tenho um livro outro aqui, para ler para vocês uma mensagem, que a doutrina é tão maravilhosa, às vezes a gente não consegue ver, né? Passamos séculos e séculos e séculos tendo na Bíblia a única notícia de Jesus, né? Séculos e séculos com intermediários que liam a Bíblia e a palavra e passavam para nós, né? Através da igreja. Hoje, como o mundo, graças a Deus, cresceu bastante, né? Globalização, acesso à informação, à doutrina espírita, né? Nós temos acesso a textos evangélicos de Jesus que não estão na Bíblia, tão verdadeiros e profundos quanto aqueles que lá estão. Exemplo disso é o livro Boa Nova que estava sendo estudado aqui, que é uma preciosidade, né? Uma riqueza, né? Não consigo esquecer de Jesus em Jerusalém, em frente à Torre Antônia e o Sinédrio, quando o sacerdote lhe pergunta: Galileu, o que fazes aqui? E ele responde: procuro o reino de Deus entre os homens. E aí o sacerdote: reino de Deus nas suas mãos? E aí começa a discussão. Muito lindo livro. E tem um livro aqui que chama Jesus no Lar. É do meu pai. Um dia ele me emprestou e eu nunca mais devolvi. Ele compra outro se ele quiser. E o capítulo 2 desse livro. E aí veja só, esse livro é muito legal porque é Jesus na casa de Simão Pedro, em dialogação com as pessoas, com a família de Simão Pedro, com os seus discípulos, né, com os apóstolos. É muito legal. É mais informal do que a Bíblia, né? Então o capítulo 2, o primeiro é bem conectado a esse, mas eu vou pular. Posso um dia fazer uma palestra só do primeiro capítulo. A Escola das Almas. O que é a Escola das Almas? É o planeta. A Escola das Almas é o que? É nós aqui vindo para aprender. Então é Jesus dizendo: ó, vocês vão lá vocês estão numa escola, viu? Para aprender. Um significado, para aprender alguma coisa, para aprender isso aqui, ó, que está no texto. Eu vou ler. E eu gosto muito dessa passagem porque tem a figura da sogra. Vai transmitir na internet? Vai que não é só gravar. Então vamos lá. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar?
contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada a colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras de sabores. Não é muitas vezes assim a vida familiar, as brigas, as discussões? Eu sou advogado especialista na área de família, né? Então, meu Deus, separação hoje em dia, divórcio, os problemas de herança são, meu Deus do céu, muito, muito difíceis. Acaba as contas. Acaba. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Deus se presta a Jesus responder. Quer dizer, ela estava tendo algum problema lá com Simão, sei lá, a filha. Aí Jesus, reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Deus se presta a Jesus e respondeu: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Interpelada, respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, te perguntou Jesus, porventura servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo a algum sumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, sem forno para cozinhar a massa. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor, que fez as reformas íntimas, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. E a gente tem parente difícil mesmo, não tem? Nós temos, às vezes, aqueles que a gente se aparta. Sangue do meu sangue. É ou não é? Porque o convívio é tóxico. E é tóxico mesmo que você tente ajudar, porque você não dá resposta para a pergunta que eu não faço. Se eu não faço a pergunta, eu não venho com a receita. Eu não quero saber.
Não adianta eu falar que o reino de Deus é obra divina no coração, se você está buscando Deus nas paredes de pedra de algum lugar. O Cristo pousou na interlocutor os olhos mais lúcidos ainda e tornou a indagar. Que fazem das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, respondeu a sogra, sem dúvida tiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Então, joga fora. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, terminando, analisar a nossa vida, é olhar para dentro da nossa casa, analisar a qualidade dos nossos relacionamentos familiares, quanto a gente se dispõe a ajudar, porque às vezes a gente é muito bom aqui e muito ruim lá. A gente tem que ser primeiro lá, antes de ser aqui. Então eu queria deixar para vocês a palavra de que nós somos todos médios. Ninguém é muito bom. E também ninguém é ruim assim. E que estamos sim aproveitando, sim, a encarnação. Sim. Cada um no seu. Nossa, passei do tempo. Do seu jeito. Eu olhei para o relógio, queria contar mais uma história, mas desisti. Então, queria agradecer. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo retorno ao lar. E posso fazer a prece final? Sim. Então vamos